Muito bem, amigos, estamos nós começando mais um Tema Livre aqui na Nova Era TV e quero começar o programa dando o meu abraço, ou estendendo o meu abraço aos reservistas da Polícia Militar que estiveram reunidos em Lages nesta última quinta-feira, dia 15, no 3º carreteiro do 6º Batalhão de Polícia Militar de Lages, um evento promovido pelo Coronel Alfredo, que é o comandante do 6º BPM, e lá estiveram contando histórias, relembrando os bons tempos, enfim, uma belíssima confraternização. Meu abraço especial a todos vocês. Bem, gente, eu vou iniciar hoje também meu programa discorrendo sobre o nível de negativismo que a gente sente e percebe na nossa cidade de Lages. Por exemplo, assim que começaram as obras de revitalização do centro da cidade de Lages, ali pelo calçadão da Praça João Costa, eu participo de alguns grupos de WhatsApp e comecei a ler o que algumas pessoas opinavam a respeito do início dessas obras. Então, pasmem, muitos, ou alguns, pelo menos, não vou dizer muitos, alguns, teciam severas críticas com relação ao início das obras, exatamente agora, neste período que antecede o Natal e final de ano. Então, querendo dizer ele que poderiam esperar para janeiro, fevereiro, depois do Carnaval, sei lá quando, para começar essas obras, e não prejudicar o Natal dos comerciantes. Ora, vejam, a revitalização do calçadão é apenas o começo das obras de revitalização de toda a área central de Lages. Este começo, o calçadão, aonde está hoje centrado o início desta obra, não tem nenhuma interferência no geral no comércio da cidade de Lages. Mas estes alguns cidadãos insistiam em dizer que iam barrar a movimentação das pessoas na travessia do calçadão, que ele ficaria bloqueado, que a poeira poderia significar um prejuízo enorme para os lojistas que ficam próximos ao calçadão, e assim por diante. Digo, olha, gente, aquele miolinho ali no centro da cidade de Lages, eu digo miolinho porque é uma área bem centralizada, é uma área mínima, não vai criar o mínimo problema para o comércio de Lages, porque as pessoas não vão entrar pela obra. Elas vão passar normalmente em frente às lojas e aquela obra não vai interferir em coisa nenhuma. Então esse negativismo de pessoas que acham que tudo está sendo feito na hora errada na cidade de Lages precisa acabar. E o início dessas obras foi pedido, inclusive, pela própria CDL da cidade de Lages, pela Câmara de Dirigentes Lojistas, que queriam que estas obras iniciassem independente de estarmos perto ou não das festas natalinas. Então está aí um ponto específico. Muito bem. Esta semana também tivemos a notícia de que na segunda-feira, 19, vai estar em Lages o ministro do Turismo, o Vinícius Lumertz, é um catarinense, inclusive. Lá foram os entendidos do WhatsApp dizer, meu Deus, o que quer um ministro agora no final de governo na cidade de Lages? Digo, gente, o governo de Michel Temer, o governo de Eduardo Pinho Moreira, seja como for, só encerra no dia 31 de dezembro, tá? No dia 31 de dezembro. Então, querer fazer alusões ao fato do ministro estar aqui, mesmo em final de governo, isso falando do governo federal, é algo realmente também que não se concebe na opinião pública. Deixem os homens trabalhar até o último dia, se for preciso, do seu mandato. Se o ministro vem aqui agora, em novembro, dia 19, ainda estarão faltando quantos dias? Uns 40 dias para que ele termine o seu mandato no governo federal. E ele vem para
entregar a Lages, Urubici, Bom Jardim, Rio Rufino, São Joaquim, seja qual for os outros municípios, o selo do Prodetur, selo de Prodetur mais turismo, que concede benefícios a esses municípios para a exploração do seu turismo regional, local e tudo mais. Vamos deixar os ministros trabalharem até quando podem, só porque estão no final de mandato. Aí a pessoa diz, pô, o ministro veio aqui justamente no final de mandato, o que vai fazer? Vem trabalhar, meu amigo cidadão, você que é contra tudo e a todos e simplesmente faz críticas assim ao léu, sem nenhum pensamento crítico realmente desejável para a sociedade que você representa. Muito bem. Outra coisa, eu tenho acompanhado diariamente o que falam muitas pessoas nas rádios de Lages. E o que se ouve são problemas basicamente de saúde e problemas de buracos nas suas ruas. E porque tem buraco na frente da rua, e vocês sabem que é impossível uma prefeitura como a de Lages atender 100% numa vez só os bairros da cidade, com estas chuvas torrenciais que têm acontecido todas as semanas, arruma um bairro, arruma o outro, já tem que estar voltando para arrumar aquele anterior e assim por diante. Não tem máquina suficiente, não tem pessoal suficiente. A cidade de Lages, as pessoas não se deram conta que a cidade se agigantou, está grande, está enorme, e que a prefeitura municipal, enquanto isso, todo mundo quer o enxugamento da máquina, querem saída de funcionários, querem redução do gasto público, mas não percebem que a cidade, na outra mão, está crescendo. E a prefeitura não cresce proporcionalmente com a cidade. Pelo contrário, as pessoas veem a cidade crescer e querem o enxugamento da máquina. Então há um contrassenso de opinião na nossa cidade que não dá para entender. Vejam bem, então as pessoas ligam para o rádio e dizem, meu Deus, temos o pior prefeito dos últimos tempos porque a minha rua está cheia de buraco e eles não vêm arrumar. Bem, não dá para tirar a razão das pessoas que estão indignadas com as suas ruas cheias de buracos e tudo mais. Mas também não percebem o outro viés do que a prefeitura municipal está fazendo, mesmo diante de um período de crise nacional, que todos os municípios estão ainda vivendo essa crise, saindo talvez muito lentamente, e que a capacidade de investimento de um município é bastante pequena. Não estou falando especificamente de Lages, mas de todos os municípios da federação, do Brasil todo. Então, minha gente, se vocês analisarem o que Lages está fazendo, olha, Ceron conseguiu retomar todas as obras que estavam paradas. Está terminando a do Complexo Araucária, está terminando a da Ponte Grande, está em fase também de execução a do Mercado Público, está em fase de execução a reforma da nossa rodoviária, está asfaltando uma série de ruas, conforme prometido em campanha, está iniciando a revitalização do centro, está terminando a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento, que estava perdida. Conseguiu recuperar, inclusive com recursos próprios, terminando e vai entrar no funcionamento a partir do ano que vem, entre outras obras menores aqui na cidade de Lages. Mas tem gente que vê que a cidade está de mal a pior o tempo inteiro, se justificando por causa do buraco na rua. Infelizmente, e aí não haverá prefeito no mundo que consiga solucionar os problemas de Lages, nem o próximo prefeito vai solucionar todos os problemas da cidade de Lages. Se nas administrações anteriores, isso já bem passadas, todos os prefeitos tivessem o cuidado com o saneamento básico e tivessem o cuidado com a infraestrutura, com pavimentação de ruas, a cidade de Lages hoje basicamente não teria mais que fazer asfalto novo, apenas pavimentar as novas localizações estruturais, no caso, para ampliação de bairros e para loteamentos, né? Porque hoje você vai montar um loteamento, precisa ter toda a estrutura física, tem que ter calçamento,
tem que ter esgoto sanitário, tem que ter o fluvial, tem que ter energia, tem que estar todo estruturado. A pessoa só monta a casa e ao redor da casa estará tudo completo, tudo prontinho. Enfim, são coisas que nós precisamos nos entender um pouquinho mais para que o processo administrativo seja executado da melhor maneira possível. Muito bem. Aí vamos chegando a outras questões. Na semana que passou, houve a proposição de se fazer uma homenagem ao empresário Luciano Hang das lojas Havan. Lá teve gente que foi contrário, né? Teve gente que foi contrário. Mas, enfim, alegando de que os empresários de Lages não recebem o mesmo reconhecimento. Como não, minha gente? Todas as questões hoje envolvendo os pequenos, os micro, pequenos e médios e grandes empresários estão tendo toda uma assistência específica para poderem trabalhar os seus negócios. Nunca foi relegada a participação da prefeitura quanto à estruturação dos empresários de Lages. Mas, enfim, um vereador lá propôs que se homenageasse o Luciano Hang porque está montando mais uma loja Havan na cidade de Lages. São mais de 200 empregos, diretos e indiretos e assim por diante. Mas, enfim, deixem então que esse empresário represente todos os empresários de Lages. Ele está investindo, ele não é um lagiano específico, mas está investindo na cidade de Lages. E que através dele se reconheça também toda a participação efetiva dos demais empresários da cidade de Lages. Eu não sei por que tanta gente fica mordida com relação a essas coisas. Então, quem sabe, se pegue alguém da Associação Empresarial de Lages e faça-se uma homenagem simbólica ou bonita para todos os empresários da cidade de Lages. Enfim, são coisas que a gente precisa analisar melhor, os comportamentos. Há um negativismo, realmente, um nível de negativismo na nossa cidade de Lages que está impetrado na cabeça das pessoas e sempre muita gente torcendo mais para o touro do que para o toureiro. E são coisas que nós precisamos rever e criar uma autoestima diferenciada para que a população melhore um pouco o seu comportamento psicológico. O rádio, o dia inteiro detonando as questões da prefeitura. Então, o prefeito hoje, entre aspas, é o pior prefeito que nós já tivemos na nossa cidade de Lages. Se bem que, por mais grande que ele seja, por melhor que ele seja, jamais vai conseguir resolver todos os problemas da cidade de Lages. E nem o próximo prefeito, e nem o próximo do próximo vai resolver. Vai continuar sempre sendo o pior prefeito da cidade de Lages. E a população não se engaja a uma administração para também fazer a sua parte. Basta ver a frente de muitas casas que ficam esperando a prefeitura passar para limpar, cortar o mato e tudo mais, quando você poderia pegar uma roçadeirinha e fazer também a limpeza em frente à sua casa. Isso a gente percebe em muitos bairros da cidade, a espera por parte do poder público para limpar a frente da própria casa. Quer dizer, a população, muita gente, não faz a própria parte e depois fica simplesmente ligando para um rádio e falando o que não deve. Muito bem. Eu quero falar especificamente de algumas lideranças da cidade de Lages. Há muito tempo eu estava pensando em falar a respeito disso e cheguei então à conclusão de que é hoje o momento de falar sobre as lideranças da cidade de Lages. Raimundo Colombo foi governador por 7 anos, né? Foi considerado o melhor governador do Brasil, deixou o governo para Eduardo Pinho Moreira, foi candidato ao Senado, não foi eleito, a gente sabe, mas continua sendo, embora ainda recluso depois do período eleitoral e da situação que viveu, ele não está convivendo com as lideranças e provavelmente ainda este ano vai ficar ainda recluso, provavelmente só no ano que vem é que as coisas começam a se alinhar, já pensando nas eleições municipais, então essas lideranças vão começar a surgir. Então, Raimundo Colombo segue ainda sendo uma das principais lideranças, perdeu poder, é claro, por não ser mais o governador, por não ter conseguido ser eleito senador, mas ele ainda é
uma das forças representativas do partido que ele vive, o PSD. Outra liderança de Lages importante ainda é, lógico, Antônio Seron, é o vice-presidente estadual do PSD e, como prefeito, está de forma atuante, no caso, como uma das principais lideranças da cidade de Lages. Não se sabe qual vai ser ainda a sua decisão com relação ao próximo pleito das eleições municipais, se vai buscar a reeleição ou não vai. Eu que acompanhei ele pelo menos por 10 meses no seu primeiro ano de administração, ouvi dele sempre dizer que não vai mais ser candidato, que vai encerrar a sua carreira política por aí e não vai buscar a reeleição. Aliás, antes mesmo de ser eleito, ele já falava que não queria, que era prefeito de um único mandato e que queria deixar a prefeitura da melhor maneira possível para o seu sucessor. O vice-prefeito Juliano Polese é dos progressistas, é também uma liderança expressiva, mas eu não tenho certeza sobre qual será o futuro dele nestas eleições municipais de 2020. Próximo pleito, Juliano Polese poderá estar perdendo espaço para pessoas como o Luiz Marim e também para pessoas como o vereador Lucas Neves. Então são 3 lideranças no PP que vão basicamente buscar o seu espaço, que eu vejo aqui, o Lucas Neves, o jovem vereador mais votado da história das eleições do município de Lages, o vereador Luiz Marim, que também não se sabe qual vai ser o seu futuro, se vai buscar a reeleição a vereador ou vai também se aposentar no meio político, e claro, o vereador, o vice-prefeito Juliano Polese, que está em pleno exercício da função na prefeitura de Lages e ainda é bastante jovem e pode galgar outros projetos daqui para frente. O Gabriel Ribeiro. O Gabriel Ribeiro, para mim, cometeu um dos maiores pecados que ele poderia cometer politicamente. A política tem 2 vieses. Um, a arte de liderar, e o outro, de engolir sapos. É basicamente isso. E o Gabriel não engoliu este sapo, e não se sabe por quê, provavelmente por algumas desavenças internas, acabou neste segundo turno virando as costas para o seu partido, virou as costas para o seu candidato ao governo, o Gelson Merizio, e hipotecou o seu apoio ao comandante Moisés, que é agora o atual governador eleito de Santa Catarina. Ele não disse o porquê, mas provavelmente, como eu disse, de desavenças internas e problemas internos ocorridos que não fechou dentro desta campanha envolvendo o Gelson Merizio e o candidato Gabriel Ribeiro. Só que nesta questão ele comprometeu também o seu posicionamento, a sua condição de líder dentro da cidade de Lages. Porque aí ele virou as costas para o partido de Lages especificamente, e não apenas ao do governo do estado ou de Gelson Merizio, não somente a executiva estadual, mas principalmente a executiva do município de Lages. Então, Gabriel está fora de qualquer contexto dentro do PSD de Lages, provavelmente ninguém vai perdoá-lo. Hoje a liderança maior do PSD de Lages é o prefeito Antônio Seron, e que está extremamente magoado com essa atitude, e todos os PCDistas também estão hoje arrepiados com essa decisão de Gabriel Ribeiro. Vai ter que buscar espaço numa outra sigla e ainda vai tentar, ou vai precisar tentar, conquistar a confiança do eleitorado lagiano. Então eu acho que Lages perdeu uma grande liderança que poderia ser, quem sabe, o futuro prefeito, o futuro sucessor de Antônio Seron, o deputado Gabriel Ribeiro, e hoje, então, passou a ser uma pessoa desacreditada diante deste posicionamento que ele teve nas eleições no segundo turno. Se era o objetivo dele, terminar com a carreira política, logicamente, ele ainda é bastante jovem, tem como reverter, talvez tenha, mas precisa convencer muito a comunidade local para tentar se situar de novo no campo político aqui na cidade de Lages. Vamos ao João Alberto, ex-secretário regional do município de Lages.
João Alberto também, depois que perdeu a função de secretário regional, está basicamente afastado, então, do meio político. Poderia ser ele, quem sabe, o sucessor de Antônio Seron, mas com este afastamento do meio político, a derrota de João Raimundo Colombo ao Senado, João Alberto está fora da atividade política e não se sabe qual vai ser o seu futuro, então, nesse campo a partir de agora. Então, não será, talvez, a pessoa que deva ainda buscar a sucessão de Antônio Seron. Aliás, quem será o sucessor de Antônio Seron, senão ele mesmo, tentando uma reeleição, embora ele tenha dito que não quer. Até agora, o PSD não tem ninguém que possa simplesmente colocar no lugar de Antônio Seron ou alguém para concorrer e suceder Antônio Seron nessas eleições. A liderança de Eliseu Matos, diante de todos os problemas que o ex-prefeito sofreu na sua gestão e ainda está sofrendo, eu não sei como é que ele vai conseguir também dar a volta por cima, mas ainda é, sem dúvida, uma das lideranças mais expressivas dentro do MDB de Lages. Tirando Eliseu Matos, eu não consigo visualizar, basicamente, uma outra pessoa que possa se ascender diante de uma carreira política e ocupar espaços ao ponto de ser candidato à prefeitura da cidade de Lages. Agora, no próximo pleito, talvez o Thiago de Oliveira, que foi candidato a deputado estadual, mas não teve o respaldo, basicamente, da sua própria turma dentro da cidade de Lages, da sua executiva. Foram poucos os que apoiaram o vereador Thiago nesta empleitada rumo à Assembleia Legislativa e até fez uma expressiva votação. Então, o MDB ainda está bastante indefinido diante de um futuro político para as eleições municipais, as próximas. Vejo que a Carmen Zanotto é a pessoa mais forte hoje em termos de liderança dentro da nossa cidade de Lages e uma das mais fortes dentro do estado de Santa Catarina. Carmen, com a sua reeleição, galgou realmente um passo extremamente positivo diante das suas lideranças. Carmen Zanotto só não será candidata a prefeita na cidade de Lages no próximo pleito se não quiser. É a liderança mais expressiva, repito, das nossas aqui da Serra Catarinense. Aí temos, claro, não podemos esquecer, do deputado eleito Márcio Machado, que acabou então conseguindo agora chegar à Assembleia Legislativa. Já na eleição passada ele já deu um susto em muita gente, fez em torno de 17, 18 mil votos e agora então foi eleito deputado estadual e vai assumir, então, como representante da Serra Catarinense na Assembleia Legislativa. Eu acompanhei algumas colocações do Márcio Machado. Ele não pretende ser candidato a prefeito agora, nas eleições de 2020, porque estará apenas iniciando o seu mandato como deputado estadual e ele quer aprender muito mais nesse campo legislativo e ele vai ter, sim, muito mais expressão quando ele tiver a maturidade suficiente nesse campo legislativo, com a experiência galgada e buscada e concretizada dentro desse processo legislativo lá na Assembleia. Então, Márcio Machado tem sim um grande futuro político, mas é claro, como ele disse, primeiro quer aprender a fazer o que ele conquistou, agora quer aprender a ser deputado estadual, exercer a função, exercer o mandato na sua integralidade, né, na sua totalidade, não quer e não vai ser o candidato a prefeito nas próximas eleições. Aí nós temos outras lideranças, o próprio Roberto Amaral, né, que é o do PSDB, que pretende voltar nas próximas eleições como talvez a pessoa que vai salvar o município de Lages como candidato a prefeito de novo. Então a gente fica por trás dos bastidores que o Roberto Amaral pretende voltar a ser candidato a prefeito nas próximas eleições. Eu acho que o nosso tempo está basicamente encerrando e eu quero aqui então consolidar a vocês esses nossos projetos que estamos hoje trabalhando, os projetos Vida e Natureza, o Lages Hoje, o paulochagas.net, são os meus projetos pessoais que a gente vai fortalecer ainda mais para o ano
de 2019. Teremos novidades nesse campo, virtual principalmente, que é uma das coisas que eu tenho buscado aprender neste curso muito bom que eu estou fazendo na Uniplac, terminando o meu curso de jornalismo na nossa Universidade Uniplac. Tá aí. Minha gente, um grande abraço a vocês e até o nosso próximo programa, se Deus quiser, aqui na Nova Era TV. Até lá.